Olá, meu nome é Marcela, eu sou estudante do curso de Letras e eu estou aqui para conversarmos sobre a importância de escrever uma boa redação para conversarmos com o mundo à nossa volta. Calma, você vai entender tudo nos mínimos detalhes. Vamos lá? Bom, como eu já disse, quando você escreve bem, consegue escrever bem, você consegue interagir de uma maneira muito mais fácil com as pessoas que estão ao seu redor. Você quer um exemplo? Você consegue falar sobre os seus sentimentos, você consegue escrever sobre o que te acontece no dia a dia, você consegue interagir nas redes sociais, você consegue escrever e-mails no seu ambiente de trabalho, você consegue até passar numa universidade com uma boa redação. Mas você já parou para pensar que para escrever bem você precisa ler muito bem? Não? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Existem muitos gêneros textuais e é importante conhecê-los para que de antemão a gente já saiba o que esperar daquele texto. Por exemplo, um post do Instagram. Quando você vai ler um post do Instagram, você já sabe o que esperar daquele linguajar, já sabe o que esperar daquele conteúdo. Então, um gênero textual nos diz basicamente como a gente deve ler aquele texto. Ou melhor, ele nos diz como o autor daquele texto enxerga o mundo. Considerando que há muitos gêneros textuais, a gente pode dizer que há muitas maneiras de enxergar o mundo. O primeiro elemento dos gêneros é a sua função social, ou seja, identificamos qual a finalidade, utilidade ou importância que determinados textos cumprem nas sociedades e suas culturas. É importante considerar que o estudo do gênero valoriza a linguagem como ação comunicativa ou ação social. Logo, todo texto nasce de um intuito, de uma necessidade pessoal ou coletiva. Por isso é essencial considerar esse elemento na análise dos gêneros. O segundo elemento essencial do gênero é o que envolve os participantes da interação, ou seja, autor, locutor e leitor-ouvinte. Todo indivíduo possui uma identidade, um status ou outros valores que marcam a sua posição social em determinada cultura. Desse modo, a identidade dos sujeitos envolvidos influencia tanto na produção quanto na recepção dos textos. Os interlocutores, por isso, são elemento essencial dos gêneros textuais. É necessário considerar quem escreve e para quem se escreve. Outro elemento é o contexto de uso, que se refere ao local cultural no qual o texto está inserido. Por exemplo, uma fala dentro do contexto jurídico exige certas adequações que são próprias desse ambiente. Por isso, os textos sofrem essa exigência. De modo semelhante, outro exemplo é a produção de diferentes falas nos mesmos interlocutores, a depender de estar em um ambiente pessoal ou profissional. Sendo assim, considerar o contexto de uso é imprescindível para identificar e categorizar os gêneros. Os dois últimos elementos que devemos notar são a linguagem e o meio de divulgação. Nem todo texto utiliza a linguagem verbal, e outros ainda mesclam diversos tipos de linguagem. Sendo assim, é necessário considerar também quais são os tipos de linguagem utilizados em cada gênero. Além disso, o lugar de divulgação dos textos também interfere. Por exemplo, um post no Twitter possui um limite de caracteres que condensa as informações divulgadas. Ficou fácil de entender o que conversamos até aqui, certo?
Então, vamos para o próximo passo.